Olá, eu sou o André, seja bem-vindo ao canal As Histórias das Guerras. Hoje falaremos sobre a Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha, a revolta mais longa do período imperial brasileiro, de 1835 a 1845, que ocorreu no Rio Grande do Sul e chegou até Santa Catarina, motivada mais por interesses econômicos e comerciais do que ideológicos. Mas antes de começarmos, se for a sua primeira vez por aqui, espero que goste do conteúdo e, se puder, já se inscreva no canal. Mas se você já é um dos seguidores, não esqueça de dar aquele joinha. Farroupilha era um termo pejorativo usado para dizer que as pessoas eram esfarrapadas, pobres, que usavam roupas velhas e gastas. Entre 1831 e 1840, o Brasil viveu o chamado período regencial. Dom Pedro I tinha ido embora para Portugal, e no Brasil ficou o filho dele, de apenas 5 anos de idade. Como a criança não poderia governar, foram escolhidos regentes para tomarem conta do governo até que ela atingisse a maioridade. Neste período, o Brasil enfrentou mais de 10 revoltas separatistas, que falarei aqui em outros vídeos. Boa parte das revoltas ocorreram porque não tínhamos a figura do imperador, e as pessoas de diferentes regiões não possuíam um sentimento de nação. A única coisa que sentiam que possuíam em comum com as pessoas de outras regiões era o imperador, e esse não estava mais por aqui. Em 1835, motivados por interesses comerciais, parte dos gaúchos começaram a revolta. Os gaúchos vendiam muito charque ao resto do país, utilizado principalmente para alimentar escravos. Mas o governo baixou os impostos contra o charque argentino e o charque uruguaio, ambos de melhor qualidade que o charque dos gaúchos, e aumentou o imposto sobre o sal, utilizado para a produção do charque. Então, os gaúchos tinham um custo mais alto para produzir o charque, e na hora da venda ainda pagavam mais impostos. Assim, os grandes proprietários do Sul, após tentarem acordos sem sucesso com o governo, se revoltaram. Em 20 de setembro de 1835, tomaram Porto Alegre e destituíram o presidente da província. O líder dos farroupilhas era Bento Gonçalves, que ainda tentou acordos com o governo regencial e pediu aos regentes que indicassem outro presidente para a província. Os regentes não aceitaram, e as tropas imperiais retomaram Porto Alegre à força em 1836. Os farroupilhas cercaram a cidade e por 2 vezes tentaram retomá-la, mas falharam. O cerco à capital gaúcha durou 3 anos e meio. Ainda em 1836, antes de a revolta completar o primeiro ano, os farroupilhas declararam a independência em relação ao restante do Brasil. Desde os anos anteriores a 1835 e nos anos seguintes, o governo enfrentou revoltas separatistas em todas as regiões. O Rio Grande do Sul não era prioridade imperial naquele momento, pois áreas mais ricas corriam o risco de serem perdidas ou invadidas pelos países vizinhos. Assim, o governo regencial priorizou a repressão em outras regiões do Império. Durante os primeiros 5 anos, houve grande impasse na região, com vitórias ora dos imperiais, ora dos separatistas. A Revolução Farroupilha foi um movimento da elite gaúcha, grandes estancieiros com seus exércitos particulares que brigavam por mais lucros. Em nenhum momento teve ambições de mudanças sociais, apesar de este ser o discurso. Mas em dezembro de 1841, Dom Pedro II foi coroado imperador, e em seus primeiros atos concedeu perdão aos revoltosos de todo o país, que depusessem as armas e se entregassem. As revoltas perderam força, mas os farroupilhas, em sua maioria, não aceitaram. No entanto, as tropas imperiais começaram a aumentar cada vez mais na região sul. Os farroupilhas recebiam apoio financeiro e tropas da Argentina e também do Uruguai. Mas estes 2 países começaram a se afastar. Primeiro, por problemas internos próprios, mas também porque o Império ameaçou levar a guerra até eles. Inclusive, houve a ameaça imperial de reconquistar o Uruguai. Por volta de 1842, os farrapos já se resumiam às cidades menores do Rio Grande do Sul, resumidos em uma guerra defensiva, e as vitórias imperiais começaram a ser cada vez mais constantes. No final de 1844, o presidente da Argentina fez um ensaio de entrar formalmente na guerra, mas o comandante Farroupilha informou que ao Rio Grande do Sul não interessava deixar de ser brasileiro para se tornar argentino. Até que em 1845, Davi Canabarro, comandante Farroupilha, assinou o Tratado de Poncho Verde com o futuro Duque de Caxias. Ao final do conflito, 2 coisas ficaram claras, internamente e internacionalmente.
A primeira, o Império do Brasil era a maior força política e militar na região. A segunda é que a política nacional seria diferente do que tinha sido até então. Militarmente, os farroupilhas foram derrotados, mas conseguiram o direito de escolher o presidente da província. Foram revalidados os atos da República que não fossem contrários a alguma lei do Império, e os que lutaram pelos farroupilhas receberam o perdão. Os militares farroupilhas foram dispensados do serviço militar obrigatório, mas aos que desejassem continuar servindo, seriam mantidas as patentes que possuíam, exceto a de general. A revolta teve aproximadamente 3.000 baixas e durou 10 anos, e de tempos em tempos acaba retratada de forma romântica na TV e no cinema. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, e se gostaram se inscreva e compartilhem com os amigos. Obrigado, nos vemos nos próximos vídeos.